Atenção! Se gostas de histórias de empoderamento e justiça poética, clica no botão de gosto agora mesmo e subscreve o nosso canal. Queremos saber se este tipo de vingança épica te parece justa. Deixa-nos a tua opinião nos comentários e partilha este vídeo com alguém que precise de ver como se reclama o poder. O erro fatal. Disse que a vingança é um prato que se degusta frio. Mas para Isidora Tavares não se tratava de vingança. Tratava-se de reconhecimento. Durante 5 anos tinha sido um fantasma, apagada da vida do homem com quem casou e pai dos seus filhos. Agora, de pé no frio e marmóreo salão de sucessões do Tribunal de Comarca de Lisboa, a segurar as pequenas mãos dos seus gêmeos de 5 anos, ela enfrentava a outra vida do seu falecido marido, a amante glamurosa Vitória Cruz, a transbordar diamantes e desdém. O irmão ganancioso Eduardo da Costa, que a espreitava como um abutre. Eles esperavam herdar um império. Olhavam para Isidora e para os seus filhos como um incômodo final e patético que devia ser afastado. Não tinham ideia de que os mortos ainda podem falar e que as últimas palavras de Alexandre da Costa não foram um sussurro, mas sim um trovão que estava prestes a estilhaçar o mundo deles. A convocação do fantasma. O envelope pareceu estranho nas mãos de Isidora Tavares. O papel grosso, cor creme, era uma relíquia de uma vida que já não era sua, uma vida de jantares corporativos e galas de beneficência no bairro do Príncipe Real. Agora as suas mãos estavam habituadas à textura áspera das esfregonas e ao papel fino das faturas por pagar no seu humilde apartamento sem elevador no bairro da Reboleira. O remetente era de um prestigiado escritório de advogados lisboeta. Moreira, Castelo e Associados. O seu coração martelava contra as costelas, um pássaro frenético preso numa jaula de osso. Ela soube com certeza o que era. Alexandre tinha morrido. Abriu o envelope com um dedo a tremer, a ignorar a pilha de brinquedos de plástico espalhados pelo tapete gasto. Lá dentro, a formal convocação em letras negras confirmava os seus medos. Alexandre da Costa, fundador e CEO da Inovações da Costa, tinha falecido uma semana antes num acidente de viação na A1, a Autoestrada do Norte, e a ela, Isidora Tavares, era-lhe exigido comparecer à leitura do seu último testamento. Ele tinha usado o seu nome de solteira, Isidora Tavares, não Isidora da Costa, o nome que tinha assumido com orgulho e que depois tirou em silêncio, mas Isidora Tavares, o nome da mulher que foi forçada a ser de novo. Uma mãe solteira, de gêmeos, empregada de mesa num café em Benfica, um fantasma à espreita nos limites da vida dourada de um multimilionário. 5 anos. Fazia 5 anos que não o via pessoalmente. A lembrança estava gravada a fogo na sua mente como uma marca. Ela estava grávida de 3 meses. O seu ventre começava a mostrar o suave inchaço da nova vida, das vidas dentro dela. Ele tinha voltado para a sua luxuosa casa com o rosto coberto por uma máscara de fria resolução que nunca lhe tinha visto. Falou-lhe de Vitória Cruz, uma mulher mais jovem, mais ambiciosa, que se encaixava melhor na nova vida que a sua fortuna tecnológica lhe oferecia. Acabou, Izzy. Tinha dito a sua voz, despojada do calor que outrora ela tinha guardado. Ela entende o meu mundo. Esta vida doméstica já não é para mim. Não agora. Ela suplicou. Ela implorou. Falou-lhe do bebê. Ele simplesmente olhou para o espaço por cima da cabeça dela. O meu advogado tratará de um pagamento, foi a sua única resposta. Sê razoável, não o tornes difícil. O pagamento chegou.
uma quantia única que se parecia mais com dinheiro para a silenciar do que com pensão de alimentos. Foi o suficiente para lhe arranjar um pequeno apartamento num prédio sem elevador e cobrir as contas do hospital quando Lourenço e Maria fizeram a sua dramática entrada precoce no mundo. Depois disso, não houve nada, nem chamadas, nem visitas, nenhum reconhecimento de que a sua própria carne e sangue existia. Ela tinha sido apagada. O mundo conhecia Alexandre da Costa como um solteiro brilhante e pioneiro, com a socialite Vitória Cruz ao braço. Isidora e os gêmeos eram um segredo que ele tinha enterrado profundamente. Agora ele estava morto e estava a convocá-la do túmulo. "Mamãe, estás triste?" perguntou uma vozinha. Maria, a sua filha, estava ao seu lado, com os seus grandes olhos azuis, os olhos de Alexandre cheios de preocupação. Lourenço, sempre à sombra da irmã, espreitava por trás do sofá, a segurar uma maçã a meio. Isidora forçou um sorriso, dobrou a carta e guardou-a no bolso. Não, querida, só estava a pensar. Mas estava triste. Não pelo homem que lhe partiu o coração, mas pelo pai que os seus filhos nunca conheceriam, e pelo homem que Alexandre poderia ter sido antes que a ambição e a riqueza corroessem a sua alma. Por quê? Por que convocá-la agora? Seria uma última piada cruel, uma oportunidade para a sua amante e a sua família a humilharem formalmente, para declarar oficialmente que ela e os seus filhos não tinham direito a nada. O pensamento enviou-lhe uma pontada de amarga raiva. Eduardo, o irmão mais novo de Alexandre, sempre a tinha desprezado, a vê-la como uma caça-fortunas que não pertencia ao seu círculo de elite. E Vitória? Isidora só tinha visto fotos dela em revistas, uma mulher que parecia esculpida em gelo e diamantes. Não deveria ir, seria um circo, seria um cordeiro no matadouro. Mas depois olhou para os seus filhos. Eram os filhos de Alexandre. Tinham a sua inteligência perspicaz, o seu queixo determinado, os seus olhos azuis espantosos. Eram uma parte viva e a respirar dele. E ele tinha-lhes negado a sua identidade durante toda a vida. Talvez isto não se tratasse dela. Talvez não se tratasse de dinheiro ou de vingança. Talvez se tratasse deles. Tratava-se de ficar de pé naquela sala em frente a todas as pessoas que tinham fingido que eles não existiam e mostrar-lhes que sim, existiam. Tratava-se de reclamar a identidade deles, não a herança deles. "Lourenço, Maria, venham cá", disse a sua voz a encontrar uma nova força. Os gêmeos aproximaram-se e ela ajoelhou-se, puxando-os para um forte abraço. "Temos de ir a uma pequena viagem na próxima semana. Há um prédio elegante e grande na cidade. Tem de se portar muito, muito bem. Podem fazer isso pela mamã?" Ambos assentiram solenemente, os seus pequenos rostos sérios. Naquela noite, depois de deitar os gêmeos, Isidora tirou um velho álbum de fotos. Ali estava ela com Alexandre nos primeiros dias, antes de a Inovações da Costa se tornar um titã da indústria. Ele era um programador brilhante e motivado com um sonho selvagem. Ela era uma designer gráfica que acreditava nele. Tinham construído o primeiro logótipo da companhia juntos no seu diminuto apartamento, a sobreviver à base de takeaway e esperança partilhada. Ele estava a sorrir em todas as fotos, com o braço firmemente enrolado à volta dela. Aquele era o homem que ela tinha amado, o homem que lhe tinha prometido um para sempre. Fechou o álbum, uma única lágrima a traçar um caminho pela sua face. Aquele homem estava morto há muito tempo. Esta convocação era do estranho em que ele se tinha tornado. Ela iria.
Vestiria o seu melhor vestido, mesmo que fosse em segunda mão. Manteria a cabeça erguida. Entraria naquela sala, não como uma vítima, mas como uma mãe. Devia isso aos seus filhos. Enfrentaria o covil de víboras por eles. O que quer que o mundo hostil e o testamento de Alexandre tivessem reservado para ela, ela não se abalaria. Os predadores no topo. O penthouse no topo da Torre da Costa, na Avenida da Liberdade, era um monumento ao dinheiro novo e à perfeição curada. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do céu de Lisboa, com a folhagem outonal como um tapete de carmesim e ouro. Lá dentro, a decoração era uma paleta severa de cromo, cristal e couro branco, salpicada de arte abstrata, que custava mais do que a casa média. Este era o reino de Vitória Cruz, e durante a última semana tinha sido a sua rainha em luto. A sua dor, no entanto, era uma performance. Estava habilmente elaborada, exibida em elegantes conjuntos de seda preta Chanel e publicações sombrias nas suas influentes contas de redes sociais. Ela não chorava por um amor perdido, mas sim por um investimento perdido. Durante 5 anos tinha sido a sua parceira, a sua musa, o seu rosto público. Tinha tolerado as tendências workaholic dele, a sua distância emocional e as suas menções persistentes de um erro do seu passado. Ela tinha desempenhado o seu papel na perfeição, e agora era o momento da sua recompensa. A leitura do testamento era uma mera formalidade, o passo legal final na sua ascensão ao trono. Enquanto Vitória falava, Eduardo da Costa estava descaído no sofá de couro branco, a agitar um copo de Dom Perignon. Ele era o irmão mais novo de Alexandre por 2 anos, um homem que possuía toda a ambição de Alexandre, mas nada do seu gênio ou ética de trabalho. Tinha um aspecto suave e presunçoso, o seu rosto perpetuamente arranjado num sorriso de autossatisfação. Ele via a morte de Alexandre não como uma tragédia, mas como uma oportunidade. «Ainda não é meio-dia, Eduardo», replicou Vitória, embora lhe estendesse o copo para que o enchesse. «Mas suponho que temos algo a celebrar. Pelo futuro», brindou Eduardo com os olhos brilhantes. O futuro das inovações da Costa. O nosso futuro. Eles tinham feito um pacto nos dias agitados que se seguiram ao acidente. Vitória herdaria as ações de controlo, como estava certa de que Alexandre tinha prometido. Ela, por sua vez, nomearia Eduardo como CEO, um cargo que ele sempre tinha cobiçado e que Alexandre sempre lhe tinha negado. Juntos dirigiriam o império. Vitória encarregar-se-ia das relações públicas, do glamour, do branding de estilo de vida. Eduardo encarregar-se-ia da parte corporativa aborrecida. Era uma simbiose perfeita de vaidade e ganância. Ainda não consigo acreditar que Dom Fernando Castelo insistiu numa leitura formal no tribunal. Queixou-se Vitória, a limpar os lábios com um guardanapo. É tão teatral, tão público. O Alexandre odiava esse tipo de espetáculo. Castelo é um velho dinossauro, troçou Eduardo. Era o advogado do nosso pai. O Alexandre só o manteve por um sentido de lealdade equivocada. O homem ainda usa caneta de tinta permanente. Não te preocupes com ele. Ele lerá o papel. Declarar-te-á a nova rainha de Lisboa. E poderemos seguir em frente com a liquidação de alguns dos ativos menos rentáveis. Um pensamento obscureceu as feições, perfeitamente esculpidas de Vitória. Falando em dinossauros, o escritório do castelo ligou esta manhã. Disseram que ela confirmou a sua presença. Ela! Eduardo endireitou-se, o seu sorriso a vacilar por um momento. Estás a falar da Isidora. Disse o nome como se fosse um sabor sujo na boca. A única. O pequeno rato castanho da reboleira.
A voz de Vitória estava tingida de veneno. Consegues imaginar a desfaçatez depois de todos estes anos? O que é que ela pode esperar ganhar a arrastar-se agora? Atenção! Uma patética tentativa final de pedir esmola. Eduardo troçou a recuperar a compostura. Que venha, será divertido. A imprensa estará lá. Que vejam o contraste. Tu, a parceira elegante e de luto. E ela, seja qual for o seu aspecto agora, uma relíquia esquecida, só solidifica a tua posição como a verdadeira escolha de Alexandre. Vitória sorriu. A imagem agradava-lhe. Tinha construído toda a sua identidade em torno de ser a mulher que tinha ganho Alexandre da Costa. Isidora era uma nota de rodapé, um erro que Alexandre tinha corrigido. A sua presença seria uma verdade feia e inconveniente, mas que, em última análise, realçaria o seu próprio brilho e superioridade. E traz os miúdos, acrescentou Vitória com uma fresca onda de nojo no seu tom. Eduardo fez um gesto de desdém com a mão. Irrelevantes. O Alexandre nunca os reconheceu. Legalmente, eles não existem no nosso mundo. São bagagem dela, não dele. Apesar da sua confiança externa, a menção de Isidora e dos gêmeos era uma pequena lasca de irritação debaixo da sua pele. Era um cabo solto, um capítulo que Alexandre nunca tinha fechado por completo. Ambos, Vitória e Eduardo, em ocasiões separadas, tinham tentado pressionar Alexandre sobre o estado legal do seu primeiro casamento. Ele sempre tinha sido evasivo, cortando a conversa com um "está resolvido". Eles presumiam que ele tinha assegurado um divórcio tranquilo e um acordo de não divulgação vinculativo. Tinham de presumir. A alternativa era demasiado inconveniente para considerar. Bem, disse Vitória, a levantar-se e a caminhar na direção da janela, com o seu roupão de seda a flutuar atrás dela. Que tenha o seu pequeno dia no tribunal. Será a última vez que alguém ouvirá o nome de Isidora Tavares em relação à família da Costa. Ela olhou para a cidade que se estendia debaixo dela, um reino que estava prestes a reclamar oficialmente. Depois de amanhã, ela será apenas uma empregada de mesa novamente. E nós seremos tudo. Eduardo juntou-se a ela na janela, colocando uma mão no ombro dela com um gesto que pretendia ser de apoio, mas que era possessivamente proprietário. Tudo! Repetiu. Ficaram ali, dois predadores a inspecionar o seu domínio, completamente confiantes na sua vitória. Estavam envolvidos num mundo de riqueza e privilégio, um mundo onde pessoas inconvenientes como Isidora Tavares e os seus filhos podiam ser facilmente ignoradas e esquecidas. Não faziam ideia de que os alicerces da sua gaiola dourada estavam construídos sobre segredos e arrependimentos, e que o homem que a construiu tinha deixado para trás uma chave desenhada para a derrubar. A tempestade estava a aproximar-se, e eles estavam felizes, arrogantemente, inconscientes, a beber champanhe no coração do furacão. A leitura do testamento. O cenário frio. O salão de sucessões era um imponente espaço de madeira escura, tetos altos e solene silêncio. Cheirava a papel velho e a abrilhantador para móveis, um aroma que parecia absorver o som e a emoção. Para Isidora, parecia uma catedral dedicada aos finais. Sentou-se num banco de madeira duro, com as costas direitas como uma tábua. Lourenço estava à sua direita, Maria à sua esquerda, as suas pequenas pernas a balançarem bem acima do chão. Ela tinha-os vestido com a sua melhor roupa, uma pequena camisa de colarinho para Lourenço, um simples vestido azul para Maria, ambos comprados numa loja de segunda mão. Ela usava um modesto vestido azul marinho,
o único que possuía que não tinha uma pequena mancha ou uma bainha desfiada. Comparada com Vitória Cruz, sentia-se como um pardal ao lado de uma ave do paraíso. Vitória estava sentada do outro lado do corredor, uma visão num vestido preto, feito à medida que provavelmente custava mais do que a renda mensal de Isidora. Ao lado dela, Eduardo da Costa parecia impaciente a verificar repetidamente o seu relógio Patek Philippe. Eles tinham uma pequena comitiva de advogados com eles, a sussurrar e a folhear papéis. Quando Isidora entrou, os olhos de Vitória varreram-na a ela e as crianças com um vislumbre de desprezo total antes de as descartar por completo. Eduardo ofereceu uma pequena e cruel sorriso. Eles olhavam através dela, não para ela. Era a mesma invisibilidade dolorosa que ela tinha suportado durante 5 anos, agora realizada ao vivo, num tribunal. Na frente da sala, uma mulher de rosto severo, com togas judiciais, a juíza Antunes, tomou assento. Ao lado dela, sentou-se um idoso com uma madeixa de cabelo branco e um rosto amável, mas cansado. Este era Dom Fernando Castelo, o testamenteiro da herança de Alexandre. Ele deu a Isidora um breve olhar indecifrável antes de ajeitar os óculos e abrir um grosso dossiê encadernado em couro. Estamos reunidos para a leitura do último testamento do senhor Alexandre da Costa, anunciou a juíza Antunes, a sua voz a ecoar ligeiramente na sala cavernosa. Senhor Castelo, pode proceder. Dom Fernando Castelo pigarreou. Obrigado, meritíssima. Olhou para a pequena assembleia. Este documento foi preparado por mim, sob instrução direta do senhor da Costa, e assinado por ele 6 meses antes do seu falecimento. É a sua declaração final e definitiva dos seus desejos. Começou com o preâmbulo, a linguagem legal formal a inundar a sala. Isidora apertou mais as mãos dos seus filhos. Lourenço estava a começar a mexer-se. Maria olhava para a juíza com olhos grandes e curiosos. Os primeiros legados foram menores e esperados. Uma doação generosa à sua alma mater, a nova School of Business and Economics. Outra a uma fundação que promove a educação em tecnologia para jovens desfavorecidos. Vitória anuiu com aprovação, como se estivesse a assumir o crédito pela filantropia de Alexandre. Eduardo revirou os olhos, impaciente por chegar ao dinheiro a sério. Depois vieram os efeitos pessoais. Ao meu querido amigo, o Dr. Ricardo Soares, lego a minha coleção de relógios antigos em agradecimento por 20 anos de amizade e debates animados, leu Castelo. Um homem na parte de trás da sala anuiu tristemente. Isidora sentiu uma pontada de nostalgia. Lembrou-se de quando Alexandre comprou o primeiro desses relógios, um Omega Vintage, depois de terem vendido o seu primeiro software. Tinham celebrado com pizza no chão do seu apartamento porque ainda não tinham comprado uma mesa. Pareceu uma lembrança da vida de outra pessoa. O ar na sala ficou tenso quando Castelo virou uma página. Esta era a parte principal da herança, a empresa, a fortuna. Vitória endireitou-se. As suas costas já não tocavam o banco. Alisou subtilmente o seu vestido, um gesto de preparação, como uma atriz à espera do seu sinal. Eduardo inclinou-se para a frente, o seu aborrecimento substituído por uma antecipação aguda e faminta. Isidora preparou-se. Ela esperava que o seu nome estivesse ausente, que esta fosse a confirmação final do seu apagamento. Só tinha de aguentar, absorver o golpe final e depois sair com a sua dignidade e os seus filhos. Essa era a única vitória que podia esperar. Em seguida, continuou Dom Fernando,
com a sua voz firme e deliberada. Dirigimo-nos aos ativos relacionados com a família da Costa. Fez uma pausa, a olhar diretamente para Eduardo. A sala estava em silêncio, exceto pelo sussurro do papel. Vitória conteve a respiração, um leve sorriso triunfante a surgir nos seus lábios. Ela era a próxima. Estava certa. O império estava prestes a ser dela. O golpe de martelo. Dom Fernando Castelo ajeitou os óculos. O seu olhar demorou-se em Eduardo da Costa por uma fração de segundo demasiado longa. O silêncio na sala estendeu-se, espesso pela expectativa. Ao meu irmão mais novo, Eduardo da Costa, leu Castelo com a sua voz plana e desprovida de emoção. Lego a minha coleção de carros clássicos, incluindo o Aston Martin DBX que ambos admirávamos. O peito de Eduardo inchou ligeiramente. Era um começo. Uma bela coleção de brinquedos multimilionários. Além disso, continuou Castelo, estabeleci um fundo fiduciário em seu nome. A soma total deste fundo é de 100 mil euros. 100 mil euros. As palavras ficaram suspensas no ar. 100 mil euros para o irmão de um homem avaliado em milhares de milhões. Não era um legado. Era um insulto, uma bofetada pública, calculada. A expressão presunçosa de Eduardo dissolveu-se em incredulidade, depois num escuro rubor de raiva. 100 mil, resmungou meio a levantar-se do seu assento. É um erro de digitação. Deve ser 100 milhões. Ele quis dizer 100 milhões. Um dos seus advogados pôs uma mão restritiva no seu braço, a sussurrar-lhe urgentemente ao ouvido. Vitória lançou-lhe um olhar furioso, a ordenar-lhe silenciosamente que se calasse. A sua perfeita compostura estava a rachar. Isto não fazia parte do guião. Senhor da Costa, sente-se, advertiu a juíza Antunes, a sua voz aguda como aço. Ou farei com que seja retirado. Eduardo afundou-se de novo no banco, o seu rosto uma máscara trovejante de fúria. Olhou para Castelo como se o velho advogado o tivesse traído pessoalmente, mas Castelo não tinha terminado. Virou uma página e continuou a ler com o mesmo tom comedido. Este legado é feito com um entendimento específico que o meu irmão bem conhece. Ao longo das nossas vidas, dei-lhe oportunidades, resgatei-o de desventuras financeiras e ofereci-lhe cargos de responsabilidade dentro da minha empresa, os quais ele provou ser incapaz de ocupar responsavelmente. Esta soma final não é um reflexo de falta de afeto, mas sim uma tentativa final de incutir a lição que não consegui ensinar-lhe em vida, que o valor de um homem se constrói, não se herda. A humilhação foi absoluta. Alexandre não só tinha deserdado o seu irmão, como também tinha fornecido uma avaliação de caráter póstuma e pública que pintava Eduardo como um preguiçoso, incompetente e pedinte. Cada pessoa naquela sala, advogados, repórteres, amigos da família, acabava de o ouvir. A cor escoou do rosto de Eduardo, substituída por um branco pastoso e enjoativo. Ele estava arruinado não só financeiramente, mas socialmente. Olhou fixamente para a frente, a ver os sorrisos de autossatisfação que teria de suportar no clube de golfe, os sussurros nas reuniões da administração, das quais já não faria parte. Isidora observou, atônita. Sempre soubera que Alexandre se sentia sobrecarregado pelo seu irmão, mas nunca imaginou que ele seria tão implacável. Era um lado de Alexandre que ela reconhecia, a mesma precisão fria e calculista que ele tinha usado para a cortar da sua vida, agora empunhada contra a sua própria família. Vitória, após o seu choque inicial,
pareceu recuperar. A sua expressão endureceu, com Eduardo efetivamente fora da equação. Isso significava mais para ela. O bolo inteiro era agora dela. Lançou um olhar de puro ódio ao homem quebrado ao seu lado, já o descartando como peso morto. O seu foco deslocou-se de novo para Dom Fernando Castelo, os seus olhos semicerrados com uma ganância renovada, ainda mais intensa. Agora, disse Castelo, a atrair a atenção de todos de volta para o testamento, quanto à senhorita Vitória Cruz, a postura de Vitória tornou-se majestosa. Este era o seu momento. O mal bocado com Eduardo tinha terminado. Ela sutilmente atirou os ombros para trás, inclinou o queixo, pronta para ser coroada. O seu advogado deu-lhe um aceno confiante. A senhorita Vitória Cruz, repetiu Dom Fernando Castelo, a sua voz a carregar o peso do momento. Concedo o direito de permanecer na minha residência penthouse na Torre da Costa por um período que não exceda os 12 meses a partir da data do meu falecimento. 1 ano de residência. A expressão triunfante de Vitória vacilou. Um vislumbre de confusão nos seus olhos. Era generoso, claro, mas não era propriedade. Era um aluguer, um indulto temporário. Além disso, continuou Castelo, o seu ritmo deliberado, durante este período ser-lhe-á fornecido um estipêndio mensal de 50 mil euros para suas despesas de vida. Um ofego coletivo percorreu a sala. 50 mil euros por mês era uma quantia imensa de dinheiro, um total de 600 mil euros pelo ano. Era uma fortuna para qualquer padrão normal, mas para a mulher que esperava herdar um império multimilionário, era trocos. Era um pacote de despedimento. Vitória já não disfarçava o seu desgosto. Um sulco profundo e raivoso apareceu entre as suas sobrancelhas perfeitamente depiladas. É só isso? Sibilou a sua voz, um sussurro agudo que ainda se transmitia pela sala silenciosa. E a empresa? As ações? Ele prometeu-me. Se me permite continuar, senhorita Cruz, disse Castelo friamente, sem levantar o olhar do documento. Estes legados, a residência e o estipêndio estão contingentes a uma única condição inegociável. A palavra condição pairou no ar como uma guilhotina. A senhorita Cruz deve submeter-se voluntariamente a uma auditoria forense independente e completa de todas as suas contas financeiras, ativos e comunicações que remonte a 5 anos. Leu Castelo. O propósito desta auditoria, a ser realizada por uma firma designada pelo testamenteiro da minha herança, é verificar que nenhuma influência indevida, manipulação ou coerção foi exercida sobre mim para ganho financeiro em qualquer momento durante a nossa relação. O rosto de Vitória ficou branco, toda a cor escoou das suas faces, deixando uma palidez horrível que contrastava fortemente com a sua vibrante maquilhagem. Que tipo de piada é esta? Exigiu a sua voz a subir em pânico. Uma auditoria é uma invasão escandalosa da minha privacidade. O Alexandre nunca... Ele fê-lo, interrompeu Castelo, a sua voz firme. Virou uma página e continuou a ler as palavras de Alexandre. Faço esta estipulação com grande pesar. Cheguei a aperceber-me nos meus últimos meses de que a minha relação com a senhorita Cruz não era de parceria equitativa, mas sim de conveniência transacional. Uma realidade que eu estava demasiado orgulhoso e demasiado sozinho para admitir. Temo que o seu conselho fosse frequentemente guiado pela ganância em vez do afeto. Castelo fez uma pausa. Depois lançou o golpe devastador final.
Para auxiliar os auditores, entreguei um ficheiro digital selado ao meu testamenteiro. Este ficheiro contém uma gravação completa de uma câmara de segurança com carimbo de tempo de há 3 meses de uma conversa no meu escritório em casa. Durante esta conversa, a senhorita Cruz detalha as suas demandas por uma participação maioritária na Inovações da Costa em troca da sua companhia continuada e ameaça fabricar uma história prejudicial para a imprensa caso eu me recuse. Uma onda de murmúrios de choque percorreu a sala. A juíza Antunes bateu o seu martelo abruptamente uma vez. Silêncio. Vitória parecia ter sido atingida por um raio. Estava a hiperventilar. Os seus olhos moviam-se pela sala como um animal encurralado. A conversação, ela lembrava-se dela, uma discussão. Ela tinha ficado furiosa porque ele estava a considerar um novo projeto de I+D em vez de uma recompra de ações que inflacionaria o valor das ações que ela esperava obter. Ela tinha-o ameaçado. Nunca em 1 milhão de anos sonhou que ele estava a gravar. Isto é uma mentira, uma invenção, guinchou, perdendo finalmente toda a aparência de compostura. Aquele velho patético e senil está a inventar? O Alexandre amava-me. Nunca me faria isto. O ficheiro digital em questão foi entregue a este tribunal ontem. A sua existência foi verificada, disse a juíza Antunes com voz fria e impassível. Vitória olhou fixamente para a juíza, depois para Castelo, a sua mente a acelerar. Uma auditoria arruiná-la-ia. Exporia não só a sua manipulação de Alexandre, mas outros negócios financeiros menos apetitosos em que ela se tinha envolvido ao longo dos anos. A gravação era um prego no seu caixão. Estava encurralada. Castelo olhou diretamente para ela. O testamento é bastante claro, senhorita Cruz. Se a senhora se recusar à auditoria ou impugnar esta cláusula de alguma forma, os legados da residência e do estipêndio anulam-se e tornam-se imediatamente nulos. Nesse caso, a senhora não receberá nada, absolutamente nada. Todo o seu futuro estava a desabar sobre ela. O penthouse, o dinheiro, o estatuto, tudo estava ligado a uma condição que ela nunca poderia cumprir. Alexandre não só a tinha deserdado, ele tinha montado uma armadilha perfeita e inelutável. Tinha lhe dado a escolher entre a humilhação pública, seguida de nada, ou uma retirada tranquila, com nada. Vitória abriu a boca, mas não saiu nenhum som. Um ofego engasgado escapou dos seus lábios. O seu mundo perfeitamente construído tinha se erguido sobre uma base de mentiras, e Alexandre, de além-túmulo, acabava de lhe atear fogo. O trovão final. Minha esposa. A sala estava densa com as consequências da segunda bomba. Eduardo da Costa estava sentado num estado catatônico de humilhação. Vitória Cruz era uma estátua de choque silencioso e gritante. O seu rosto, uma máscara de devastação total. Os seus advogados sussurravam furiosamente as suas expressões confiantes substituídas por pânico. Todos os olhos estavam postos em Dom Fernando Castelo, que parecia impermeável ao caos que tinha desencadeado. Calmamente, ele virou a página final do testamento. O coração de Isidora batia tão forte que ela o podia sentir nos ouvidos. Tinha vindo aqui à espera de nada mais do que uma despedida pública final. Em vez disso, tinha testemunhado a demolição completa das 2 pessoas que tinham orquestrado o seu exílio. Era uma sensação vertiginosa e desorientadora. Mas o que é que isso significava? Com Eduardo e Vitória efetivamente deserdados, para onde iria a imensa fortuna da Costa? E agora, anunciou Castelo, a atrair toda a atenção da sala,
chegamos ao patrimônio residual. Esta cláusula referia-se à totalidade dos ativos restantes, incluindo, mas não se limitando a sua participação total de controlo na Inovações da Costa, todos os bens imóveis, todas as carteiras de investimento e todos os ativos líquidos. Este era o núcleo do império. Milhares de milhões de euros. Castelo respirou fundo. Eu, Alexandre da Costa, pela presente, declaro o seguinte, e peço que se entenda não como uma manobra legal, mas como uma confissão e um profundo ato de expiação pelo maior fracasso da minha vida. Isidora sentiu um arrepio a percorrer a sua espinha. Expiação. Há 5 anos, impulsionado pelo medo, fraqueza e o brilho cegante do sucesso repentino, abandonei a minha esposa, Isidora Tavares. Leu Castelo, a sua voz a ressoar com uma gravidade que não tinha tido antes. A sala explodiu em ofegos. Esposa! Sussurrou alguém fortemente. A cabeça de Vitória levantou-se, os seus olhos arregalados com um novo tipo de horror. O estupor de Eduardo foi quebrado, a sua mandíbula descaída de incredulidade. Eles nunca se tinham divorciado. Alexandre tinha mentido a todos. O meu casamento legal com Isidora Tavares nunca foi dissolvido. Continuou Castelo, a sua voz a sobrepor-se ao barulho. Embora estivéssemos separados, ela continuou a ser, perante os olhos da lei e na verdade do meu coração, a minha esposa. As próprias mãos de Isidora voaram para a sua boca. Sentiu-se a desfalecer. Ela tinha presumido que os papéis de divórcio que ele a tinha feito assinar eram definitivos. Nunca tinha verificado. Não podia pagar um advogado para o fazer. E só queria que a dor acabasse. Ele tinha-a enganado? Ou simplesmente nunca os tinha apresentado? A voz de Castelo cortou o seu choque. Durante o nosso casamento, a minha esposa, Isidora, concebeu os nossos filhos. Pela presente, reconheço, com a mais profunda vergonha e arrependimento, pelos meus anos de negação, a paternidade dos nossos 2 filhos. Fez uma pausa a olhar diretamente para Isidora, o seu olhar pela primeira vez a suavizar com algo parecido com simpatia. Lourenço Tavares e Maria Tavares. Ele tinha escrito os seus nomes. Naquele momento, era a única coisa que importava a Isidora. As lágrimas acumularam-se nos seus olhos, a desfocar a cena à sua frente. Os seus filhos, que tinham estado a ouvir com a paciência confusa de uma criança de 5 anos, animaram-se ao ouvir os seus nomes. Portanto, declarou Castelo, a sua voz a subir para um final climático. Como meus filhos legítimos e únicos, declaro Lourenço Tavares e Maria Tavares como os herdeiros únicos e exclusivos de todo o meu patrimônio residual. Demorou 1 segundo a registrar o peso total das palavras, herdeiros únicos de tudo. A totalidade da minha participação de controlo na Inovações da Costa, todas as propriedades e todos os ativos financeiros devem ser colocados num fundo fiduciário assegurado, o Fundo Infantil da Costa, leu Castelo, a sua voz a ecoar no silêncio atordoado. Este fundo será administrado em benefício dos meus filhos para prover à sua saúde, educação e bem-estar até que cada um atinja a idade de 25 anos, altura em que o fundo será dissolvido e os ativos ser-lhes-ão transferidos em partes iguais. Isidora estava a soluçar agora, lágrimas silenciosas a correrem pelo seu rosto. Abraçou os seus filhos. Eles estavam seguros. Os seus futuros estavam seguros. Alexandre tinha-o feito. No seu último ato na terra, por fim, ele tinha feito certo por eles.
Mas a frase final do testamento foi a que destrozou o mundo para todos os outros na sala. Como tutora legal dos meus filhos, leu Castelo, os seus olhos fixos em Isidora. Pela presente, nomeio a sua mãe e minha esposa, Isidora Tavares, como a administradora única do Fundo Infantil da Costa. Ser-lhe-á concedida plena autoridade sobre a gestão do fundo, incluindo os direitos de voto totais para todas as ações dentro das inovações da Costa e completa discrição sobre a administração de todos os ativos contidos dentro, com efeito imediato. Administradora única, plena autoridade, direitos de voto totais. Ele não só tinha dado a fortuna aos seus filhos, ele tinha-lhe dado o poder, o controlo, o império inteiro a Isidora, a esposa abandonada, a empregada de mesa da reboleira. Foi então que chegou o grito. Não foi uma palavra, foi um som cru, primal, de pura raiva e incredulidade, rasgado das profundezas da alma de Vitória Cruz. Levantou-se de rompante, o seu rosto contorcido numa máscara horrível e irreconhecível de fúria. Não, não, não! É meu! Ele prometeu-me! Aquela cabra intrigante, ela não fica com nada! Guinchou, a apontar para Isidora com um dedo a tremer e maníaco. Isto é uma fraude. Todos saberão dos meus advogados. Eu queimarei tudo antes de deixar que ela o tenha. O feitiço foi quebrado. O caos irrompeu. Eduardo também estava de pé agora, a gritar sobre conspiração, sobre a incompetência mental do seu irmão. Os repórteres na parte de trás apressavam-se a tentar tirar fotos da amante a gritar e da esposa a chorar e reivindicada. A juíza Antunes bateu o seu martelo repetidamente. Ordem! Ordem nesta sala, oficiais de justiça! Escoltem a senhorita Cruz e o senhor da Costa para fora da Câmara, agora! 2 oficiais de justiça corpulentos aproximaram-se a pegar numa Vitória histérica e agitada pelos braços. Ela debateu-se, pontapeou e gritou obscenidades, a sua fachada elegante completamente incinerada, a revelar a criatura gananciosa e desesperada que estava por baixo. Eduardo, a parecer completamente derrotado, deixou-se levar sem lutar. E agora, através de tudo, Isidora sentou-se a segurar os seus 2 filhos, os verdadeiros herdeiros, enquanto o mundo que lhes tinha sido negado desmoronava à sua volta, finalmente a refazer-se a seu favor. Um novo amanhecer. Os ecos caóticos dos gritos de Vitória e as ameaças balbuciantes de Eduardo desvaneceram-se lentamente à medida que as pesadas portas do tribunal se fechavam atrás deles. Um profundo silêncio desceu, quebrado apenas pelos soluços tranquilos e catárticos de Isidora e o suave sussurro dos papéis de Dom Fernando Castelo enquanto ele voltava a colocar o testamento no seu dossiê. Isidora sentiu uma mão no seu ombro. Era o seu advogado, o Dr. Francisco Lima, um amável advogado de interesse público que tinha concordado em representá-la por uma taxa nominal. O seu rosto, geralmente marcado por uma preocupação cansada, estava dividido por um sorriso de espanto absoluto. Isidora, respirou, a sua voz cheia de espanto. Ele fê-lo, o louco absoluto. Ele realmente fê-lo. Ela só conseguiu anuir, incapaz de falar, para além do nó na sua garganta. Olhou para Lourenço e Maria, que a olhavam com olhos grandes e preocupados, confusos com os gritos e as lágrimas da mãe. Limpou o rosto com as costas da mão e deu-lhes um sorriso instável e aquoso. Está tudo bem, meus amores? Sussurrou, a sua voz embargada pela emoção. São lágrimas de felicidade.
Tudo vai ficar bem agora. A juíza Antunes olhou para baixo do seu estrado. A sua expressão severa suavizou-se pela primeira vez naquele dia. Senhora da Costa, disse, o seu uso do nome uma validação tranquila que enviou uma nova onda de lágrimas pelas faces de Isidora. O tribunal reconhece a validade deste testamento. O processo de sucessão procederá conforme ditado. As minhas mais sinceras condolências pela sua perda e parabéns pelo seu futuro. Com uma batida final do seu martelo, ela saiu. A sala começou a esvaziar-se, mas Isidora permaneceu sentada, sentindo que as suas pernas não a sustentariam. Ela era administradora, tinha direitos de voto. Ela, Isidora Tavares, a mulher que teve de escolher entre pagar a conta da luz e comprar sapatos novos para o seu filho no mês passado, estava agora no controle de uma corporação tecnológica global. A pura absurdidade disso era avassaladora. Dom Fernando Castelo aproximou-se do seu banco, os seus passos lentos e deliberados sobre o chão de mármore. Parou em frente a eles, os seus velhos olhos a olhar não para Isidora, mas para os gêmeos. Um leve e triste sorriso tocou os seus lábios. Ele tinha as fotos deles na secretária, disse Castelo, a sua voz mais suave agora. No escritório privado no seu palacete, não o do escritório na torre. Ele olhava para as fotos quando pensava que ninguém estava por perto. Ele viu-a, Senhora da Costa, mesmo quando a senhora pensou que não via. Metou a mão no bolso interior do seu casaco e tirou um envelope branco, simples e selado. Não era a cartolina grossa e intimidante da convocação legal, mas papel de carta pessoal simples. O nome dela estava escrito na frente com a familiar caligrafia afiada de Alexandre. Ele pediu-me para lhe dar isto pessoalmente depois de a leitura estar concluída. Disse que a senhora compreenderia tudo depois de o ler. Isidora pegou na carta, os seus dedos a tremer. Isto era mais aterrador e mais importante do que o testamento. O testamento era sobre dinheiro e poder. Isto era sobre a verdade. Obrigada, Sr. Castelo, conseguiu dizer. Por tudo. Eu estava apenas a cumprir os desejos finais do meu cliente, disse o velho advogado, fazendo uma ligeira vênia. Ele era um homem complicado, brilhante e profundamente defeituoso. No final, acho que ele tentou ser um homem bom. A minha firma entrará em contato para começar a transferência de poder. Há muito a fazer. Lançou um último olhar comovente às crianças. Eles são excelentes miúdos. Ele teria tido orgulho. Com isso, virou-se e foi-se embora, deixando Isidora, o seu advogado e os seus 2 filhos aturdidos sozinhos na grande e vazia sala do tribunal. Mais tarde naquela noite, muito depois de o Dr. Lima os ter acompanhado à casa num táxi, insistindo em pagar, e depois de ela ter deitado um Lourenço e Maria, muito confusos mas felizes, Isidora sentou-se na sua pequena e tranquila sala de estar. O apartamento subitamente sentiu-se diferente. A pintura a descascar no aro da janela, o persistente gotejar da torneira da cozinha, o remendo gasto do tapete, já não eram símbolos da sua luta, mas sim artefactos de uma vida que estava prestes a deixar para trás. Com mãos trêmulas, abriu a carta de Alexandre. Minha queridíssima Isi, se estás a ler isto, significa que nunca encontrei a coragem para te dizer estas palavras pessoalmente, e por isso sou um cobarde. Não há desculpa para o que te fiz, pela dor que causei, pelos anos que perdi. Fui um tolo, cegado pelo dinheiro e pela fama e pelo louvor vazio de pessoas vazias. Deixei que homens como o meu irmão e mulheres como a Vitória me convencessem de que eras um peso a segurar-me,
quando, na verdade, sempre foste a minha âncora. Nunca apresentei os papéis do divórcio, Izzy. Disse a mim mesmo que era uma estratégia legal para evitar dividir a empresa. Mas a verdade é que não consegui fazê-lo. Não consegui cortar completamente a única coisa real e boa na minha vida. Foi o meu único, secreto ato de desafio contra o homem em que me tinha tornado. Eu vi as fotos que publicaste numa conta privada. Um amigo mostrou-mas. Vi o meu filho, a minha filha. Eles são lindos, são perfeitos, e eu fui um fantasma nas vidas deles. A vergonha disso é um peso que já não consigo carregar. Este testamento, esta carta, é uma tentativa desajeitada e inadequada de arranjar o que eu parti. Não consigo devolver-te os anos perdidos ou desfazer a dor, mas posso dar-te, a ti e aos nossos filhos, um futuro. Posso dar-te segurança e posso dar-te o poder para os protegeres das víboras que teriam estilhaçado tudo. Não tenhas medo, Izzy. Estiveste lá no início, acreditaste nas inovações da Costa, quando era apenas um sonho numa garagem. Em certo sentido, sempre foi tua. Lidera, refaz, constrói um mundo melhor para os nossos filhos. Tu és a pessoa mais decente, forte e inteligente que já conheci. Sempre foste boa demais para mim. Perdoa-me. Ou não, tu ganhaste esse direito. Apenas deves saber que, no fim, depois de todo o ruído e brilho se desvanecerem, os meus últimos pensamentos foram para ti e para o Lourenço e a Maria, a família que deitei fora e a família a qual espero, de alguma forma, ter finalmente regressado. Teu, sempre teu, Alexandra. Isidora dobrou a carta, pressionando-a contra o seu coração, enquanto lágrimas de dor, de libertação, de milhares de emoções complexas a inundavam. Não era um final perfeito. Não podia apagar os anos de dificuldade e solidão. Mas era um começo. Caminhou na direção da janela e olhou para as luzes da cidade do outro lado do rio. Pela primeira vez em muito tempo, não pareciam distantes e zombeteiras. Pareciam uma promessa. Ela já não era Isidora Tavares, a esposa abandonada. Era Isidora da Costa, a guardiã de um legado. Uma mãe com o poder de moldar o mundo para os seus filhos. Levantou a cabeça, respirou fundo e preparou-se para entrar no seu novo amanhecer. Epílogo e chamada à ação, o assalto ao império e o legado. A manhã seguinte sentiu-se estranhamente, inquietantemente, normal. O sol filtrou-se pela única janela do seu pequeno apartamento da Reboleira, a iluminar motas de pó que dançavam no ar. O som familiar do radiador a sibilar encheu o silêncio. Por um momento, Isidora quase podia acreditar que os eventos do dia anterior tinham sido um sonho elaborado e induzido pelo estresse. Depois pegou no seu telemóvel. O seu rosto estava em todo lado, fotos granuladas dela a entrar no tribunal. A sua expressão, uma mistura de medo e resolução, salpicadas nos websites de notícias, juntamente com imagens selvagens e pouco lisonjeiras de uma Vitória Cruz a gritar a ser arrastada. Os títulos eram sensacionais. A família secreta de um multimilionário. Herda o império? De empregada de mesa a CEO, a bomba da Costa? A amante não recebe nada no choque da leitura do testamento? Uma horda de repórteres e carrinhas de notícias estavam acampados na rua debaixo do seu prédio, uma revoada de abutres à espera de uma história. A realidade da sua nova vida embateu nela, não como uma onda de euforia, mas como uma maré sufocante de pressão. Já não era uma mãe solteira, anônima, era uma figura pública, uma titã corporativa por decreto e a guardiã de uma fortuna tão vasta que não podia compreender. Fez o pequeno almoço para os gêmeos, as suas mãos a moverem-se em piloto automático enquanto mexia ovos e servia sumo.
Lourenço e Maria estavam alheios a tagarelar sobre desenhos animados a sua inocência, uma ilha pequena e preciosa no seu mar de ansiedade. Como poderia protegê-los disto? Como poderia ela, uma mulher, cuja maior decisão executiva nos últimos 5 anos foi que turno escolher no café, possivelmente dirigir uma empresa de tecnologia multinacional? A carta de Alexandre estava sobre a bancada. Não tenhas medo, Isidora, sempre foste boa demais para mim. A fé dele nela era um calor reconfortante, mas também um fardo aterrador. Ele viu uma rainha no uniforme de empregada de mesa. Ela ainda só via a empregada de mesa. A sua antiga vida intrometeu-se pela última vez na forma de um telefonema de Maria, a sua gerente no café. Isidora, querida, estás bem? A tua foto está em todas as notícias. Alguma coisa disto é real? Perguntou Maria, a sua voz uma mistura de preocupação e incredulidade. É real, Maria, disse Isidora. Uma calma surrealista assentou sobre ela. Ai, meu Deus! Então suponho que não virás para o teu turno este fim de semana, pois não? Isidora olhou para os sapatos antiderrapantes gastos junto à sua porta. Não, Maria, não creio que venha. Depois de desligar, uma única risada histérica escapou dos seus lábios. Nunca mais teria de cheirar a cebola frita e café. Mais tarde, naquela tarde, um elegante carro preto, enviado por Dom Fernando Castelo, navegou pelo circo mediático e levou-a, a ela e as crianças, para o escritório do advogado no centro. Os gêmeos estavam hipnotizados pelos assentos de couro do carro e a água engarrafada. A sua emoção, um contraste gritante com o estômago embrulhado de Isidora. O escritório de Castelo era um santuário de calma e ordem. Enquanto os gêmeos eram entretidos por uma amável assistente legal numa sala contígua, Castelo expôs a realidade da situação para Isidora. A administração está em alvoroço, explicou, os seus dedos entrelaçados, sem esconder a gravidade das suas palavras. Estão céticos. Já estão a preparar uma moção para sugerir que a senhora nomeie um proxy, uma mão experiente para administrar as ações, com direito a voto do fundo. Querem dizer Eduardo ou alguém como ele. Alguém que possam controlar. Querem tirar-mo, disse Isidora, a declaração plana e cansada. Querem colocá-la de lado, corrigiu Castelo com suavidade. Vêem uma viúva enlutada, uma mãe sem experiência corporativa. Subestimam-na, o que eu creio que é precisamente com o que Alexandre estava a contar. Deslizou um grosso arquivo sobre a polida secretária de Mogno. Este é um resumo de alto nível dos ativos, das participações e dos principais projetos atuais da Inovações da Costa. Alexandre não era um tolo. Sabia que a senhora precisaria de ajuda. Deixou uma lista de assessores de confiança, pessoas leais a ele, não à administração. A sua primeira tarefa é reunir-se com eles, mas a sua primeira decisão é o que fazer com a administração. O medo era um nó frio no seu estômago. Seria tão fácil deixar que mais alguém tomasse conta, pegar no dinheiro, esconder-se a ela e aos seus filhos e viver uma vida tranquila. Mas isso seria trair a confiança de Alexandre. Seria deixar que as víboras ganhassem. Pensou no logótipo que tinha desenhado há tantos anos, o A e o C entrelaçados, que ela tinha rabiscado num guardanapo, enquanto Alexandre descrevia emocionado a sua visão para o futuro. Ela tinha feito parte disto desde o início. Programei uma reunião com a administração para amanhã de manhã, Sr. Castelo, disse, a sua voz a tremer apenas ligeiramente. Vou abordá-los eu mesma.
No dia seguinte, ela entrou na sala de reuniões no topo da Torre da Costa. Era um espaço estéril e intimidante, dominado por uma monolítica mesa preta e uma vista panorâmica da cidade. Uma dúzia de homens com fatos escuros idênticos à administração ficaram em silêncio quando ela entrou. As suas expressões variavam da pena à hostilidade. Um homem à cabeceira da mesa, um executivo com olhos de aço chamado Senhor Veloso, levantou-se. Senhora da Costa, começou, o seu tom a resumir com descendência. Em nome da administração, as nossas mais profundas condolências. Entendemos que este é um momento avassalador. Preparamos uma proposta que acreditamos que honrará os desejos de Alexandre, enquanto garante a estabilidade continuada da empresa. Sugerimos a nomeação de... Isso não será necessário, Senhor Veloso, interrompeu Isidora. A sua voz era tranquila, mas cortou o ar como uma lâmina. Todos os olhos se fixaram nela. Caminhou na direção da cabeceira da mesa para a cadeira vazia que havia sido de Alexandre. Eu li o testamento do meu marido. Eu li a sua carta e entendo as suas intenções perfeitamente. Ele não me deixou uma sugestão, deixou-me um mandato. Eu sou a administradora única do Fundo Infantil da Costa, o que me torna a acionista maioritária desta empresa. No futuro previsível, a minha voz é a voz de Alexandre. Olhou para cada homem nos olhos. Eu estive com Alexandre quando ele escreveu a primeira linha de código para o que se tornaria esta empresa. Eu desenhei o logótipo na mesa da nossa cozinha quando o nosso único ativo era um sonho partilhado. Os senhores veem uma empregada de mesa. Alexandre viu uma parceira. Sugiro que aprendam a ver o mesmo. A discussão não é se eu vou liderar, mas como me vão assistir todos os senhores. Sou clara? Um silêncio atônito encheu a sala. A mandíbula de Veloso estava tensa, mas ele viu a inquebrantável resolução nos olhos dela. Viu o fantasma da própria e obstinada determinação de Alexandre da Costa. Ele deu um aceno rígido, quase imperceptível. É entendido, senhora administradora. Mais tarde, Isidora ficou sozinha no escritório de Alexandre. Era grande e moderno, mas cheio de toques pessoais. Uma estante de livros de bolso de ficção científica gastos, uma foto emoldurada da sua primeira equipa de programação. E no canto da sua vasta secretária, a olhar para a sua cadeira, havia uma pequena moldura de prata. Nela havia uma foto que ela tinha publicado online há 1 ano. Ela e os gêmeos num campo de abóboras. Os 3 a rir. Os seus rostos brilhantes com o sol de outono. Ele tinha estado a observar. Ele tinha estado com eles à sua própria maneira secreta. O peso da coroa que ele tinha colocado sobre a sua cabeça ainda se sentia pesado, mas pela primeira vez não sentiu que a fosse esmagar. Sentia-se como um lar. Sentou-se na cadeira dele, o couro a suspirar sob o seu peso, e pegou no telefone. A sua primeira chamada não foi para um corretor de bolsa ou para um chefe de departamento. Foi para um agente imobiliário, especializado em casas familiares de alta segurança. O império podia esperar um dia. A segurança dos seus filhos não podia. Ela era uma CEO, uma administradora, uma multimilionária. Mas primeiro e sempre era uma mãe, e o seu reinado acabava de começar. Epílogo e chamada à ação. E assim a jornada de Isidora da Costa tomou uma reviravolta que ninguém poderia ter previsto. Ela saiu daquele tribunal não com vingança no seu coração, mas com justiça para os seus filhos, firmemente segurada nas suas mãos. A história da esposa abandonada que herdou um império tornou-se lenda, um testemunho do facto de que a verdade e a integridade podem ser as armas mais poderosas de todas.
Vitória e Eduardo desvaneceram-se na escuridão. Notas de rodapé numa história que agora era de Isidora escrever. O seu caminho não seria fácil. Tinha um império para comandar e 2 filhos para criar. Mas, pela primeira vez em 5 longos anos, o seu futuro não era uma luta pela sobrevivência, mas uma paisagem de infinitas possibilidades. Perguntas para a audiência. Comenta-nos. Achas que o ato final de Alexandre ao dar o controle total a Isidora foi suficiente para expiar o seu abandono? Se fosses Isidora, usarias o teu novo poder para ajudar outras mães solteiras ou focar-te-ias unicamente no império? Se esta incrível história de justiça e triunfo te comoveu, por favor, dá um gosto. Partilha com alguém que ama uma história de vitória. E o mais importante, se quiseres mais histórias apaixonantes como esta, não te esqueças de subscrever o nosso canal e clicar no sino de notificações para que nunca percas uma atualização. Obrigado por ouvires.